Olá, meus amigos. Hoje o tema é antropologia versus arqueologia sobre os gigantes. O que nós temos aí de relato mitológico sobre gigantes? Além da questão mais famosa, que é os Nefilim que está em Gênesis, sobre uma raça de gigantes, filhos de espíritos caídos com mulheres humanas, que muito se fala, que é mitologia hebraica, mitologia judia, que isso nunca aconteceu. E aí o que tem de arqueologia que prova, o que não tem, o que tem em outras culturas também sobre essa questão dos gigantes, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é que os gigantes eles têm aí uma média de 3 a 4 metros, os gigantes bíblicos, tá? Hoje na ciência, né, no Guinness Book, o homem mais alto que tinha gigantismo, uma doença, tinha 2,70 m. Então ainda não se tem prova arqueológica nem de sarcófago, nem de múmias, nem de tumbas de gigantes de 3,5 m a 4 metros como relatos bíblicos, tá? O que a gente tem é ali na Bíblia a gente tem gigantes em dois momentos, né? A gente tem os Nefilins em Gênesis 6:4. A gente tem os Enaquins e Refaíns em Números 13:13, Deuteronômio 2:10. Nós temos a figura de Golias, que era considerado um gigante, em 1 Samuel 2:17, que tinha por volta de 2,90 m. O Golias, de Davi, que Davi tacou a pedra e matou Golias. Tá? Sobre a arqueologia, não existe nenhum relato de homens desse tamanho. Então aí muitos vão falar assim, então a Bíblia é mentira, então é só um conto, então é uma fantasia, então não é literal. O que a gente pode argumentar com respeito a isso? O que de fato, se não existe prova arqueológica, será que existe outra coisa que prova? Tá? Primeiramente, meu nome é Paulo, sou formado em Ciências Sociais pela Unicamp, sou quase um antropólogo pela Unicamp, acho que faltou uma matéria para se formar. Sou advogado também e sou um teólogo amador, porque eu não tenho diploma, mas sou uma pessoa que ama a literatura teológica, cristã, antropológica, sociológica, jurídica, tá? E aí eu pensei nesse tema aqui porque é um tema muito curioso, eu sempre tive essa curiosidade. Então o que nós precisamos saber? Na arqueologia não temos prova. Temos esculturas de grandes espadas, temos esculturas dos deuses grandes dentro dos templos de diversas religiões. Muitos deles são meio homem, meio animal, assunto de um outro vídeo, tá? Mas o que nós temos, se a gente for pensar do ponto de vista jurídico, quando ele procura uma prova, ele não procura uma prova arqueológica, uma prova tão documental, porque muitas coisas são provadas por testemunhas. O que seria então uma boa testemunha para provar os gigantes? Seriam os relatos bíblicos? Sim, é uma prova, né? Em vários tempos, sim, Gênesis, Deuteronômio, 1 Samuel. Existe prova fora da Bíblia nos livros apócrifos? Existem. Por exemplo, existe aí no livro de Enoque, tá? Uma história praticamente de Gênesis contando sobre os gigantes, tá? Mas existem mais. E aí que é o lado da minha antropologia que pode ajudar a gente a entender, tá? Então nós temos aí, na mitologia grega, a ideia dos gigantes filhos de Gaia, que lutaram contra os deuses do Olimpo. Os titãs, né? Seres primordialmente gigantescos, como Cromos, como Oceano, Ciclopes, gigantes de um olho só, tá? Então a gente tem esses gigantes ali na mitologia grega. Na mitologia nórdica, nós temos aí os Jotnar, que são os gigantes, né? Inclusive, de acordo com eles, o mundo começou através de um gigante chamado Ymir, tá? Gigantes lutavam constantemente com deuses, tá? Com Odin, com Thor. Eram muitas vezes sábios, muitas vezes mágicos relacionados à natureza, tá? No hinduísmo,
na Índia. Então a gente vê ali, a gente tem gigante então, no Oriente Médio, ali através, né, da literatura bíblica. Nós temos gigantes ali nos gregos, que é uma Europa próxima do Oriente Médio. Nós temos na mitologia nórdica, lá no norte da Europa. Nós temos também textos da Índia, tá? Então na Índia nós temos textos de raça de gigantes dos Taityas e dos Tanavas. Essas raças de gigantes são filhos de deuses caídos. Muito se assemelha aos nefilins bíblicos, tá? É, e Mahabharata e Ramayana citam seres enormes guerreiros, tá? Os Rassas, esse nome estranho mesmo, vou colocar aí no link para vocês, são descritos como gigantes daquela época, tá? E eles, na mitologia hindu, eles são oposição ao Dharma, que é a ordem cósmica, tá? Então eles são seres aí rebeldes, tá? Na mitologia japonesa, a gente está pegando uma ilha da Ásia, lá no final da Ásia, né? Existe lá o gigante Daidarapoti, tá? Que é tão grande que ele moldava montanhas e lagos. E existe também a ideia de demônios gigantes, que é Oni, tá? Às vezes é retratado de tamanhos descomunal, tamanhos que não estão totalmente fora do tamanho dos seres humanos, tá? A mitologia celta. A gente está falando aí da mitologia celta, dos celtas, os irlandeses, né? Essa região aí britânica, né? Falavam dos Fomorianos, gigantes monstruosos, inimigos também dos deuses, de Tuatha e Dedaman, tá? Então existem algumas lendas, né, de gigantes que construíram monumentos, tá? Dentro da mitologia celta. E aqui na América, nos povos indígenas, o que nós temos? Nós temos lá na América do Norte o Anasazi, né, que é um povo ameríndio, né, do sudeste dos Estados Unidos, que falam em seres altos, né? Tem outro povo, os Cherokee, que relatam os gigantes de Sucalu, tá? Na América do Sul, entre os Mapuches ali estão na região próxima do Chile, tá? E também os Guaranis, Brasil, né, ali Paraguai, toda essa região, há relatos de seres enormes, protetores ou ameaçadores, tá? E por fim, sobrou a região ali da Oceania, né, a região da Austrália, da Polinésia. Então, os aborígenes eles citam um gigante chamado Woni, tá? Acho que é o Wavi, tá? Eu vou colocar o nome aí também embaixo, que falam de gigantes da época da criação, tá? Na África, no continente africano, os Zulus, tá? A tribo ali da África do Sul, tá? Falam em Izimo, gigantes canibais, tá? É, E também tem tribos da África Ocidental que existem relatos de gigantes criadores do mundo, tá? Povos da Polinésia e Oceania. Também tem Tonga, Samoa e Havaí, né? Relatos de gigantes que eram grandes pedras. E no Havaí a história do gigante Kahau Pahau, tá? E outros seres descomunais que aparecem na tradição. Então é interessante que o discurso do gigante e o discurso do dilúvio são dois discursos que estão em todas as mitologias. Verdade ou mentira? Existiam gigantes ou não? Valida isso pelas testemunhas, pelo método judicial? Se a gente tivesse um tribunal hoje, será que um juiz, ao perguntar existe ou não gigantes, e aí quando ele começasse a ouvir a história de todas as mitologias do mundo todo, e de diversos continentes que teoricamente nunca se falaram, nunca conversaram, e todas elas têm gigantes, o juiz iria falar existe sim, existiu sim no passado? Ah, mas cadê a prova documental, arqueológica? Por que não encontramos? Fica aí a dúvida.